Olá, graça e paz. Eu sou a Maria Sara de Jesus e estou no projeto Amigas de Jesus e fui incumbida de estar lendo para nós hoje João 11, do 45 ao 57, para que nós possamos meditar nesta palavra que fala sobre a conspiração para matar Jesus. Amém? Muitos, pois, dentre os judeus que tinha vindo a Maria e que tinha visto que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disse-lhe o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porque esse homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para ajuntar em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquela terra subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscava, pois, Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Nós estamos diante de uma conspiração para matar aquele que sempre será Jesus de Nazaré. Nós vemos aqui que esse acontecimento ocorreu logo após Jesus ter ressuscitado Lázaro. Então estava ali Maria, que era irmã de Lázaro, estava ali a sua parentela, estava ali os discípulos de Jesus, estavam ali multidões na expectativa de ver o próximo milagre que Jesus faria, próxima cura, próxima libertação. E no meio daquele povo havia também os espias, os servos dos sacerdotes, os servos dos sumos sacerdotes, olhando ali o que Jesus estava fazendo. Após esse acontecimento, muitos viram o que Jesus fizera e creram neles. Outros não creram. E o pior, ainda saíram para levar a fofoca, vamos colocar assim, o que Jesus tinha feito ali. Levaram ali para os conselheiros dos principais sacerdotes e colocaram ali a situação. E esses conselheiros, esses anciões, esses sacerdotes demonstraram preocupação, demonstraram medo, demonstraram que Jesus estava atrapalhando os seus projetos.
eles diziam: o que faremos? Porque esse homem está fazendo muitos sinais. A situação era tão grave que os conselheiros disseram: a situação é extremamente perigosa. Precisamos tomar uma decisão radical. Como se diria hoje, cortar o mal pela raiz. Por quê? Por que estava incomodando o Senhor? Por que o Senhor estava incomodando aqueles sacerdotes, o sumo sacerdote, os principais conselheiros? Porque eles tinham um cargo a cumprir. Eles tinham um cargo, eles tinham uma posição. A Bíblia não fala que eles eram o sumo sacerdote até da nação. Então eles tinham ali uma posição social que era confortável, que era favorável a eles. E mediante o crescimento da popularidade de Jesus, eles estavam preocupados de chegar a notícia até a Roma e Roma vir e destroná-los, tirá-los daquela posição confortável. Eles se sentiram ameaçados. Na verdade, o que mais temia ali no meio de todos, o que mais ocorria ali no meio de todos, era a inveja. Era a inveja de Jesus. Era a inveja. E, como se diz lá no 53, desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Eles começaram a fazer reuniões periodicamente para saber o que fazer para acabar com aquele movimento celestial. O que fazer para acabar com aquele homem que estava trazendo tanta transformação, tanta cura, tanta libertação, trazendo vida ao que está morto. É muito impactante, é muito impactante. E mediante a isso, mediante a essa situação, Jesus, se retirou. Jesus se retirou porque não estava no projeto de Deus que ele viesse morrer antes da Páscoa. Não era projeto de Deus, era projeto do homem. E Jesus, mediante essa situação, como diz lá no 54, Jesus se retirou para junto ao deserto, para a cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. Trazendo para nós hoje, quantos que maquinam o mal contra a nossa vida, quantos que desejam o mal na nossa vida, quantos desejam o seu cargo, a sua posição, o seu emprego, o seu marido, os seus filhos. Quantos? Porque a natureza do homem é pecadora, a natureza do homem é injusta, a natureza do homem é ambiciosa, a natureza carnal do homem é desejar, é invejar, é se colocar como um pequeno para poder almejar o grande. E a inveja que corre no sangue da veia não mede esforço para prejudicar o outro. Ainda que esse esteja fazendo aquilo que Deus quer, ainda que esse esteja curando, libertando, restaurando, salvando, o egoísmo é tal que a pessoa se volta para si mesmo e ela quer aquela posição. Ela
que ela não pode sair dali daquela posição confortável. Se não está numa posição confortável e acha que o outro está numa posição confortável, tem o melhor carro, tem a melhor casa, ele precisa desejar aquilo. E muitas vezes essa carne, esse pecado nos leva a praticar coisas que nem nós mesmos imaginamos fazer. Maquinar o mal, maquinar tirar a vida do outro, maquinar humilhar, maquinar usar a injustiça, maquinar tirar o marido do outro, maquinar tirar o emprego do outro, maquinar injustiça, levantar calúnia, defamar para derrubar o outro. Jesus passou por isso. Por que você está triste, passando por essa situação? Jesus passou por isso. Jesus sofreu uma das piores injustiças. Mas o impactante nesta palavra é que nós vemos aqui que Jesus já não andava manifestamente entre os judeus. Ele se retirou. Ele foi ali para um deserto. Ele foi ali para um lugar ermo, um lugar que ele tem a visão de 360 graus para observar quando o inimigo está chegando próximo. E ali ele se ajuntou com os amigos, ele se ajuntou com os discípulos, ele se ajuntou com aqueles que tinham o mesmo propósito, aqueles que falavam a mesma língua, aqueles que se preocupavam um com o outro, aqueles que oravam juntos, que ouvia Jesus com os olhos de amor, de gratidão. Jesus foi procurar essas pessoas, mesmo que seja longe. Foi lá para Efraim, uma cidade junto ao deserto. Mesmo que foi para longe, ele queria era sossego, ele queria era tranquilidade. E ali naquele deserto, eu imagino Jesus ali numa fogueira, com aquele acolhimento, aquela roda de amigos, aquelas rodas de amigos ali, conversando, falando, Lázaro rindo, Lázaro brincando, Lázaro glorificando a Deus ali. Que coisa linda, que coisa linda. Muitas vezes nós passamos por esses tipos de decepções, de perseguições, de desalento, de medo do outro homem, medo da fala, medo das atitudes, medo. E nós nos escondemos, isolamos, mas nós temos que fazer que nem Jesus e procurar aqueles que falam a mesma língua, aquele que tem a língua espiritual, aquele que tem palavra de vida, aquele que demonstra carinho, aquele que demonstra cuidado, aquele que você sente que está acolhido. Esse ensinamento de Jesus é glorioso para nós. Esse ensinamento de Jesus é uma atitude esplêndida, porque quando você está em grupo, o inimigo tem mais dificuldade de nos alcançar. Quando nós estamos em grupo, temos mais força, mais unidade. E ainda tinha ali o fogo, aquela fogueira que representa o calor de Deus. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. E no 55 diz assim: estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquela terra subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. E Jesus também precisava ir para Jerusalém. Jesus precisava ir para aquela cidade. E em Mateus 16, 21 diz assim: então,
Começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, dos principais, dos sumos sacerdotes, dos escribas e até ser morto, mas que eles não se preocupassem que ressuscitaria ao terceiro dia. Glória a Deus. Ali naquela roda de amigos, dos discípulos, dos companheiros, Jesus começou a contar para os amigos o que aconteceria. Eu preciso ir para lá, para Jerusalém, meus amigos, meus queridos, meus amados. Eu preciso ir, ainda que eu vou padecer ali, mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Quando nós estamos em roda de amigos, os amigos falam: não desiste do seu propósito, continua caminhando. E você muitas vezes quer desistir. Continua, ainda está doendo? Vai. Vai sofrer? Vai. Vai sangrar? Vai. Mas não pare, você é escolhida por Deus. Entre tantos, Deus escolheu você, por isso que você está nessa posição. Por isso que você tem essa casa, por isso que você tem esse carro, por isso que você tem esse filho, por isso que você tem esse marido, por isso que você tem esse emprego. Deus escolheu, cada um Deus dá segundo o seu coração. Não posso parar, meus amigos, não posso parar, eu tenho que ir, eu vou seguir em frente, nada vai me impedir, nem o medo da morte, nem o medo da injustiça. Nada vai me impedir. Em Jesus, como estava próximo à Páscoa, Jesus foi para Jerusalém. Em João 19:16, então diz: então entregou-lo para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. João 19:6 diz: vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Ainda que você chegue lá, e olhos tortos, te veem com os olhos tortos, te olham te medindo, te reprovando, mostrando descrédito com a sua pessoa, ainda que você se sente ali solitário, sozinho, ainda que você se sente ali um peixinho fora d'água, mas vai, gritaram: crucifica-o, crucifica-o, como se diz, matem, julgando como se fosse um bandido, como se fosse um corrupto, como se fosse alguém que só praticava o mal, porque quando você está fazendo bem, ninguém vê, mas quando você está fazendo, se ajunta com aqueles para fazer o mal, eles te aplaudem. E o interessante é que conseguiram levar Jesus para a cruz, porque era um projeto de Deus, não era projeto do homem. Jesus foi para a cruz, Jesus foi açoitado, como ele mesmo já sabia. Jesus foi ali açoitado, humilhado, devastado, envergonhado. E o que nosso Jesus fez? Glória a Deus nas alturas. O que o nosso Jesus fez? Ele olhou para todos aqueles, olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Olha que Deus lindo, que Deus lindo, que amor é esse? Que amor é esse? Esse amor precisa nascer no nosso ventre,
Esse amor precisa brotar no nosso coração. Esse amor precisa nascer na nossa mente. Esse amor precisa sair pela nossa boca e dizer: Pai, perdoa esses, porque eles não sabem o que faz. Usa da sua misericórdia a favor desse. Olha, eu quero que aquele meu irmão que tem inveja do meu carro consiga um. Oh, papai, dê um para ele. Pai, aquele que tem inveja da minha casa, aquele que tem inveja da minha posição, aquele que tem inveja da oratória, aquele que tem inveja do altar, do louvor, aquele que tem inveja daquele irmão que atrai, que não afasta. Senhor, tem misericórdia deles, que eles possam também ser um discípulo, Senhor, que atrai, um discípulo próspero, um discípulo poderoso na mensagem, que ele tenha esse mesmo emprego. Abre as portas do estudo para eles, Pai. Abre as portas do entendimento, mas tenha misericórdia deles, papai. Essa é a oração que tem que sair da nossa boca, e não a desistência, e não parar, e não paralisar, e não nos acorrentar, e não entristecer o nosso espírito. Temos que caminhar. Temos que ter essa misericórdia do Senhor. E o interessante é que em Mateus 28, do 7 até o 9, diz que no terceiro dia Jesus ressuscitou, como ele tinha falado, glória a Deus. E sabe para quem que ele se manifestou? Se manifestou para Maria, para sua família, para os seus discípulos, para os seus amigos. E saindo elas prazerosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas chegaram a abraçar os seus pés e adoraram. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus está lindo. Jesus está lindo. Jesus não tem uma marca, não tem uma cicatriz, não tem ossos nenhum quebrado. Jesus ressuscitou. A nossa Páscoa, o nosso pão, o nosso sangue, ele está aí, ele está vivo. Então, meu irmão, minha irmã, essa tribulação que você está passando, essa perseguição, essa conspiração que estão fazendo para você, para te desonrar. Se lembre de Ana, as perseguição, se lembra. A vitória de Ana, se lembra de Jó, a vitória de Jó. Vamos focar nesses vitoriosos, vamos procurar ficar perto desses vitoriosos, para contemplarmos, para nos alegrarmos, para dizer: eu ressuscitei. Tentaram me jogar no abismo, mas eu estou aqui, dando glória, aleluia, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Toda perseguição, toda tribulação, toda aflição, toda agonia, toda dor, toda mordaça que colocaram em você, e você se sentiu paralisado, as mãos amarradas, a boca fechada, o coração apertado. Parece que está tão distante da luz. Isso é passageiro. Isso é passageiro. Isso é passageiro.
porque daqui a pouco a luz vai brilhar, porque toda tribulação passa, toda escuridade passa e o sol brilha. Que a luz do Espírito Santo brilhe em você. Que a paz que excede todo entendimento venha sobre você. Que a mente de Cristo venha substituir a sua mente. Que os seus olhos embaçados venha ver o brilho. Que a sua boca amordaçada venha dar glórias a Deus e dizer: combati o bom combate e guardei a minha fé. Por isso que eu estou aqui dando glórias, glórias, glórias ao nosso Deus. Glórias, glórias, àquele que é e sempre será o meu amigo, companheiro, meu Deus, príncipe da paz, estrela da manhã, meu pão, meu vinho, meu amigo fiel. Amém? Deus abençoe a todos.